Bom, galera, estamos aqui de novo, né? Dessa vez com um vídeo a respeito da física contemporânea, ok? Pelo menos um dos assuntos, né, que a física contemporânea trata, que é a física nuclear. Bora lá? Então, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas eu vou tentar ser completo na medida, né, dos assuntos abordados aí no ensino médio. Bora lá? Na parte 1, então, física nuclear. Bom, galera, é o seguinte, todo mundo sabe, né, das aulas de química, por exemplo, que o átomo, a gente considera o átomo como sendo basicamente constituído de duas estruturas padrão, né? Um núcleo, né, que vamos chamar assim de morada, né, dos prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, tudo bem? Então, uma estrutura simples aí, né? Um modelinho bastante, um esqueminha bastante simplório, mas eficiente de um átomo seria essa ilustração aí. Tranquilo? Prótons e nêutrons, eles são geralmente assim chamados, né, de maneira geral, de núcleons. Né? São estruturas que habitam o núcleo atômico. E eles respondem basicamente por mais de 99% disparado da massa, né, das coisas que a gente conhece, né? Da massa dos átomos. Confere? Né? Então, a massa dos átomos basicamente é constituída por núcleons. Porém, a questão é a seguinte: a estranheza que muitas vezes aparece, né, quando se estuda física atômica, né, estrutura atômica, é como é que os prótons podem habitar o núcleo, sabendo que a gente sabe, né, que eles têm cargas positivas. Prótons têm carga positiva. E os prótons, deveriam se repelir. Por que eles ficam então no núcleo atômico? A questão, né, é realmente uma questão que, para se pensar nela, ela demorou um tempo importante, né? A resolução não foi trivial. Bom, e a chave da resposta tem a ver com o que nós chamamos hoje de força nuclear forte, né? Que é uma das forças aí elementares da natureza. Bom, aqui nós temos aqui essa foto aí, Instituto, né, de Física da USP, é o edifício onde está um acelerador linear, né, da USP, que é o Peletron, um acelerador de partículas. Nesse prédio, né, nós temos um acelerador aqui na USP, né, que ele faz com que haja colisão de, por exemplo, prótons. Prótons colidem e, ao se colidirem, são destruídos. E, ao destruir um próton, nós conseguimos, entre aspas, enxergar sua estrutura interna. Ok? Bom, então a estrutura interna de prótons e também de nêutrons, ela deve ser verificada como quebrando um próton, quebrando um nêutron, através de um acelerador de partículas. Foi que, nos anos 60, né, os físicos Murray Gell-Mann, né, e George Science, eles propuseram a existência, então, de quarks, que são estruturas, né, que estão dentro dos prótons e dentro dos nêutrons, depois de analisar, né, os resquícios de colisões de partículas aí em aceleradores, né, de partículas, como o Peletron, que é esse aí da fotografia, mas também nós temos hoje o famoso LHC. O LHC ele não é linear, não, ele é circular, né? Fica na fronteira da França com a Suíça. E aí, quando se colidem prótons, por exemplo, e observam-se o interior, né, das estruturas, observa-se o interior das estruturas, a gente vê essas figurinhas aqui, ó. Aí, beleza? Bom, então aqui está o LHC, essa estrutura aqui, ó, né, um túnel do LHC, e é dentro dessa estrutura tubular que acontecem as colisões de prótons, ok? E a gravurinha aqui, ó, uma fotografia, né, de um desses resquícios. Então, essas partículas, elas respondem a campo magnético, ou seja, em movimento, elas têm carga elétrica. Algumas têm carga positiva, carga negativa. Dá para se medir o tamanho de uma carga, né, o tamanho de uma partícula, né, sua massa, sua carga. Então, muitas dos conhecimentos que a gente tem hoje da estrutura subatômica, nuclear, vem do resultado, né, dessas análises de colisões de partículas aí. Ok? Então aqui nós temos o chamado modelo padrão. Isso aqui é só para ilustrar, tá, gente? Sem estresse, né? No jornal da USP que eu peguei esse dado ali, né? Mas uma figurinha interessante, né? Como se fosse uma espécie de tabela periódica da física nuclear. Beleza? Mais ou menos, né? No anel externo aqui dessa gravura, né, a parte externa, nós temos o que nós chamamos aí de férmions. Os férmions são estruturas, né, que podem ser classificadas em quarks, né, que aqui no caso da tabelinha está de laranja, e também e leptons. Os leptons estão aqui, né, de verde. Né? Leptons e quarks formam o que nós chamamos de férmions. No anel do meio, né, de azul ali, nós temos o que a gente chama de bósons. Os bósons são estruturas, né, como, por exemplo, o fóton, o gluon, né, o famoso, né, bóson
W mais e menos, né? E o bóson Z. E no meio de todo mundo está ali, né, o que nós chamamos de bóson de Higgs, que é uma estrutura aí bastante singular, né? O campo de Higgs é o campo que associa massa, ok, às partículas elementares, né? As partículas elementares vão interagir ou não com o campo de Higgs, e ao interagir ou não, interagir mais ou menos, elas vão ter mais ou menos massa. Então, é por isso que, por exemplo, de repente um quark, por exemplo, né? Um quark up, vamos ver daqui a pouquinho o que é o up, né? Ele interage bastante com o campo de Higgs, ele tem mais massa, por exemplo, do que um elétron. Um elétron, né, que é um lepton, interage menos com o campo de Higgs, então tem menos massa. Então isso aqui, essa estrutura aí, só para a gente, né, enfim, comentar, ok? Isso não é assunto exatamente, né, de nosso ensino médio, não. Mas fica a estrutura, né, elementar, né? É o modelo padrão, né, dos átomos, né? Modelo padrão, ok? O que mora dentro dos átomos. Vai dar origem aos prótons e aos nêutrons, ok? O up tem uma estrutura fracionária, uma carga fracionária, né? Mais 2/3, e o down também fracionária, menos 1/3. Da combinação deles é que vai aparecer, né, prótons e nêutrons. Já os leptons da primeira geração são o elétron e o tal neutrino do elétron, ok? Mas há também os da segunda geração. Os quarks seriam charm e o strange, né? O charmoso e o estranho, né? Esquisito, né? São nomes aí diferentes, né? E o lepton seria o muon, e o seu neutrino. E da terceira geração, você tem o top e o bottom, né? Bottom não pegou muito bem, então o pessoal hoje em dia chama mais de truth e beady, né? Mas enfim, essas partículas da terceira geração, elas são mais difíceis de serem observadas, porque elas são muito instáveis. Quase toda a matéria que a gente conhece do universo, né, chama-se matéria bariônica, né, é constituída pela geração 1, né, de quarks, up e down, e também de leptons, como o elétron e o neutrino do elétron. Ok? A geração 1 é a mais estável, por isso ela é mais longeva, né? Então é a que você observa mais. As gerações 2 e 3 são muito instáveis, só são observadas, para falar a verdade, né, em aceleradores, né, de partículas. Bom, o que são hadrons, ou hadrons, né? Os hadrons, eles, né, vêm do fato do seguinte: os quarks são partículas gregárias, eles nunca aparecem sozinhos. Um quark nunca está sozinho, né? Você nunca vai ver um quark up ou um quark down solitariamente. Eles são gregários. O conjunto, o agrupamento desses quarks formam o que nós chamamos de hadrons, ok? Ou hadrons, né? Os hadrons, então, eles são um resultado, né, do agrupamento de quarks. Bom, embora cada quark tenha uma carga fracionária, o hadron que ele vai formar tem uma carga inteira. Olha que interessante. Nós conhecemos dois tipos de hadrons, ok? Quais são os dois tipos de hadrons? Os baryons e os mesons. Os baryons são justamente, né, os famosos prótons e nêutrons, ok? E os mesons, eles não são tão conhecidos assim, não. Baryons e mesons são os dois tipos de hadrons. O LHC, né, o que significa LHC? Né? O LHC é o grande colisor de hadrons, né? O LHC fica colidindo hadrons para quebrar esses hadrons para a gente estudar o que tem dentro deles. Beleza? Bom, então tá. Hadrons famosos, então, são os baryons e os mesons. Baryons. Bom, cada báryon é composto por 3 quarks. Os baryons que você conhece, os baryons existentes, são o próton. O próton é feito por 2 quarks up e um down. Então a estrutura fica assim, ó, UUD. U significa up, up, down. Lembrando que o up tem carga fracionária, né, de mais 2/3. Então, ó, mais 2/3, mais 2/3 e o down menos 1/3. Se você somar essas cargas, você vai achar mais 1. Por isso que o próton tem carga mais 1. O próton é um báryon e todo báryon tem carga inteira. Já o nêutron, ele é feito por 2 quarks down e um up. Então, somando as cargas, hein? Lembrando que o down é menos 1/3. Menos 1/3, menos 1/3 e o up é mais 2/3. Se você somar tudo, vai achar 0. Por isso que o nêutron é neutro, ok? Porque os quarks down, down e up, no total, aglutinados, formando esse conjunto, dão carga nula. Beleza? Então, tá aí, ó. Os prótons e os nêutrons, eles são formados por estruturas menores que eles, que são os quarks. Bacana demais, né? Bom, então seguindo a nossa estranha. Já os mesons
também são hadrons. Só que os mesons eles são mais difíceis de serem vistos. Eles são hadrons que contêm um quark e um chamado antiquark. Ok? Isso deixa essas estruturas muito instáveis, matéria e antimatéria. Por exemplo, o meson pion, o meson, né, Pi+, é o pion, ele é formado por um quark up e um antiquark, né, que é chamado de anti-down. O antiquark ele tem carga oposta ao quark. Então, se o down tem carga menos 1/3, o anti-down tem carga de mais 1/3. Então, up mais um anti-down fica assim, ó, mais 2/3 mais 1/3. Tá carga positiva. O meson pi é o pion positivo. Já o anti-pion é o meson pi com carga oposta, é o contrário. Então, qual que vai ser o contrário do meson pi? É o anti-pion, né? Ele vai ter carga, ó, ele vai ter um anti-up e um down. Se o up tem carga de mais 2/3, o anti-up menos 2/3 e o down menos 1/3. Somando tudo vai dar uma carga de menos 1. Então, partícula e antipartícula. Descobrimos tudo isso no século XX, hein? Existe partícula e antipartícula. Só que tem um probleminha, né? Uma parte pequeníssima da massa dos hadrons, né, é que vem dos quarks mesmo. Né? Os quarks eles são pequenininhos. A parte mais importante da massa, na verdade, dos hadrons vem de energia. É energia, né, né, constituída, né, cinética e potencial. Essa energia basicamente faz com que a conversão energia-massa, matéria-energia, energia transforma-se em massa. Ok? Bom, então há uma correlação importante entre matéria e energia, que foi uma expressão, inclusive, né, descrita por Einstein em sua teoria da relatividade. Legal? Lá de 1905, né? Bacana. Bom, para terminar esse negócio aqui, ó, nossa explanação, né, tem um detalhe seguinte. Cada uma dessas partículas que nós estamos falando, né, elementares, ela tem a sua oposta, a chamada antipartícula. Ok? A antipartícula, como a gente tinha dito, tem uma propriedade invertida, ok? Então, a gente põe uma barrinha em cima do símbolo da partícula. Então, tá lá, ó, matéria e a sua antimatéria. Aqui nesse caso, aqui, ó, nós temos, então, um neutrino do muon e um antineutrino do muon. Você tem o muon e o antimuon. Existe o elétron e o antielétron, o próton e o antipróton. Então, toda partícula elementar tem a sua oposta antimatéria, ok? No caso do elétron, o antielétron ganhou um apelido de positron. Positron. Foi um apelidinho que ele ganhou, né? Porque foi a primeira antipartícula a ser estudada. Então, o pessoal deu a ideia de deu o nome de positron, mas na verdade o positron é um antielétron. Né? Legal? Se uma partícula de matéria encontrasse com a sua partícula de antimatéria, partícula e antipartícula, se as duas se encontrarem, elas se aniquilam. Aniquilam em energia pura. Olha só, existe um ato de aniquilamento, ok? Matéria e antimatéria. Se as duas ficarem juntas, se aniquilam, ok? E o que sobra? Energia concentrada, energia, né? Energia pura aí nessa situação, ok? Bom, então esse aqui é só um painel geral, né, da nossa ideia sobre partículas elementares, ok? O fato é que hoje, na física, vamos dizer, contemporânea, trabalhamos com 4 forças fundamentais da natureza. Ok? Essas forças elas têm o que nós chamamos de partículas mediadoras. Né? Esse é o modelo padrão. Ok? O modelo padrão, então, ele vai ser uma teoria bastante eficiente, muito eficaz hoje, tá, ok? Muito interessante, né? Que dá conta de 3, né, dentre as interações fundamentais. 3 partículas aí, né, das interações são já conhecidas. Mas uma quarta ainda resiste a nossos esforços. Por enquanto, uma quarta não foi ainda não é conhecida. Né? Quais são as forças elementares da natureza? Vamos lá. Na ordem, eu tenho a força nuclear forte. Ok? Força nuclear forte é que mantém os quarks unidos. Né? A partícula que faz a mediação dessa força chama-se gluon. Gluon, uma brincadeira, né? Com a partícula que faz a cola entre os quarks. A força nuclear fraca. A força nuclear fraca é uma outra força aí que aparece, né, com a mediação, né, das partículas W+, W- e Z neutro, Z0, né, Z0. Né? Além disso, também você tem o bóson de Higgs. O bóson de Higgs também, né, estariam aí, de certa maneira, envolvidos nisso sim. Né? A partícula que, né, o campo de Higgs é que associa massa às partículas. E a força eletromagnética. Né? A força eletromagnética tem a sua mediadora chamados fótons. Fótons, né? Eles são bósons, né, que fazem mediação. Então, gluon,
o bóson de Higgs, as partículas W+, W-, Z0 e os fótons são chamados de bósons, ok? Né? Um grupo aí das partículas mediadoras. Ainda não foi descoberto até hoje a força que faz a mediação da força gravitacional, né? A partícula que faz a mediação da força gravitacional, a gente chamaria essa partícula de graviton, mas até hoje ainda não foi descoberto o graviton, a teoria, né, da física de partículas prevê, né, a teoria de campo, né, prevê isso, só que até hoje ninguém observou o graviton, tá? Então ele é uma previsão matemática, mas ainda não foi, né, da física matemática, né, mas ainda não foi observado na natureza. Força nuclear forte. Resumindo rapidinho. Ó. Então aqui nós temos uma estrutura bem para ilustrar de maneira bem tranquila um próton e um nêutron. Lá dentro do próton, se nós pudéssemos olhar para dentro, nós veríamos os quarks. Olha lá. No caso do próton, você tem 2 ups e um down. No caso do nêutron, são 2 downs e um up. Mas esses quarks, eles são literalmente colados, né? Uma partícula que cola, que faz a união deles, né? A força nuclear forte, seria o gluon. Então, o gluon seria essa partícula mediadora, né, da força nuclear forte, que mantém, né, coesos os quarks. Beleza? Legal? Ela é muito mais intensa que a força de repulsão elétrica. Tá? É uma força nuclear forte, ela tem esse nome natural, ok? Ela é extremamente intensa mesmo. Bacana? Bom. Os prótons, por outro lado, eles também interagem entre si. Então, imagine, os prótons e os nêutrons, né? Eles interagem entre si, né? Prótons e nêutrons, lembrando, né? Nós chamamos de baryons. A interação dos baryons é feita por meio, né, dos pions, né? Do meson pi. Né? O meson pi é a partícula que faz a mediação, ok? Que mantém os nucleons unidos. Então, nessa ilustraçãozinha aqui, o que nós temos ali? Ó? Nós temos 2 nêutrons e 2 prótons. Isso é literalmente um núcleo de hélio. Hélio, elemento químico, né? 2, hélio 4. Legal? L4, com 4 núcleons. Né? E que mantém todo mundo unido? Os mesons. A força nuclear forte, meus caros, ela é de curtíssimo alcance, né? Mas ela é extremamente intensa, muito mais intensa que a força de repulsão elétrica. Né? Mas ela só tem um alcance muito pequenininho. Nós temos 2 tipos de força forte. A força forte, propriamente dita, né? Como a gente viu na ilustração anterior, que mantém colados, né, os quarks, os up e down e tal, né, fazendo lá prótons e nêutrons. E existe a força forte residual. Essa força forte, né, força nuclear forte residual, né, ela basicamente é feita pela, né, uma troca entre os baryons, né, por meio dos mesons pi, para manter então ali os prótons e os nêutrons unidos ali, né? Desde que, lembrando, não seja uma distância muito grande, porque essa força é de curto alcance. Bacana? A força nuclear fraca é uma outra força. Ela é basicamente da interação, né? É chamada de decaimento beta. Ok? Decaimento beta. Né? Então, um decaimento beta é um decaimento curioso, onde uma partícula nuclear, aí, ó, ou então um elemento químico, né, mais nervoso, mais instável, ele tem que, né, sofrer aí um decaimento de energia, ok? Aí um núcleo instável, ele decai para ficar mais calmo. Nós vamos estudar daqui a pouquinho o que é decaimento beta, no outro vídeo, ok? Então, ali nós temos só uma ilustração aqui do decaimento agora, né, decaimento alfa. Decaimento alfa também, vamos estudar no outro vídeo, também é uma maneira de você deixar um núcleo, né, atômico instável, mais calmo. No decaimento alfa, né, um núcleo de hélio é ejetado, né, do núcleo nervoso. Já no decaimento anterior, que foi o beta, um elétron é que é ejetado do núcleo. Okay? Ó, então é sobre isso que eu vou falar aqui. Ó. Decaimento beta, você tem um núcleo instável, ele vai dar origem a um elemento químico, né, atômico que vai aumentar em uma unidade. Assim, ó, então, na ilustração aqui, nós temos, por exemplo, o carbono 14. O carbono 14 é um núcleo importante, né? No decaimento beta, né, tudo acontece como se lá no núcleo do carbono 14, ok? Né, um de seus nêutrons, olha só, acontece com nêutrons, né? Ele perde, né, o que nós chamamos de decaimento beta, né? Ele emite um elétron. Olha que interessante, hein? Ele emite um elétron. E, ao emitir esse elétron, né, ele vai transformar-se num próton. Um nêutron transformando-se num próton. É isso mais ou menos que acontece. Ok? O número de massa vai ficar o mesmo, mas o número atômico aumenta em uma unidade. Né?
Então, né, no decaimento beta, tudo acontece como se um nêutron tivesse, entre aspas, se partido, né, se quebrado em um próton mais um elétron, ok? Essa diferença, né, de massa é o elétron que é expelido. Assim, ó, uma ilustração aqui, ó. Então você tem assim, ó, lá, uma ilustração só para ilustrar, tá, gente? De boa. Então você tem aqui, ó, antes do decaimento, você tem um nêutron, ok? Ó, dois quarks down e um up. No decaimento beta, o que acontece basicamente é o seguinte, né? Há uma inversãozinha. Um dos quarks down é como se ele, né, virasse um up, né? Virasse um up, né? Como é que ele vira um up? Emitindo um elétron, ok? Né? Então você tem isso, ó, um nêutron transforma-se num próton mais um elétron. Era para ser assim, ok? Então, uma partícula que subia, um próton, teria uma quantidade de movimento, por exemplo, para a esquerda, e o elétron seria emitido para a direita, né? Nessa ilustraçãozinha nossa aqui, ó. Então, torto aqui, o elétron sai de lado, ok? Isso aqui causaria, tá, um estresse, violaria a ideia, né, mecânica da conservação da quantidade de movimento, beleza? Então, para tentar consertar esse desenho aqui, ó, da direita, que está torto, então, o que se pensou foi justamente aqui, ó, o nosso nêutron, para decair em um próton, tá, emite um elétron, mas, né, no sentido contrário ao elétron, tem que emitir também um neutrino, ok? O neutrino do elétron, na verdade, é um antineutrino do elétron, né? Isso não é o caso aqui, mas só para conservar a ação da quantidade de movimento. Então, o próton vai, nesse desenho nosso aqui, para a esquerda, o elétron e o antineutrino vão, né, ali, ó, de maneira enviesada, para a direita, só que fazendo um certo ângulo, e isso conserva a quantidade de movimento. Tem um casamento aí da mecânica até com a física nuclear. E esse desenho, né, é um esqueminha aqui, ó, um esqueminha do diagrama de decaimento do nêutron. Um nêutron decaindo, né, um nêutron virando próton, olha lá. Como é que o nêutron vira próton? É como se o nosso quark, né, down, ele tivesse quebrado, né, virar um up. Mas para ele virar um up, ele tem que emitir um elétron e um antineutrino, ok? E a partícula mediadora disso é o tal do W-, né? Né? O W- seria um bóson, né? A partícula mediadora da força nuclear fraca. A força nuclear fraca, então, aparece nesse decaimento beta. Né? Assim, no decaimento do nêutron, né, você tem, né, ele produz um próton, ok, um elétron e um antineutrino de elétron. Então seria essa equaçãozinha aí do decaimento da equação beta. Gente, isso aqui é mais curiosidade, só para ilustrar então, né, o estado da arte da física, vamos dizer, do núcleo. Tudo bem? Mas no próximo vídeo é que nós vamos estudar de maneira mais calma, né, os decaimentos alfa, beta, gama. Mas então é para fazer sentido o próximo vídeo. O vídeo 2, sim, é um vídeo aí que tem mais cara de Enem. Esse 1, então, é apresentando aí o estado da física do núcleo. Bom, a força agora eletromagnética. A força eletromagnética, basicamente, né, acontece porque as partículas elementares geralmente têm cargas. Partículas elementares possuem carga. Próton tem carga, elétron tem carga, né? Os bons, não, as partículas, o W mais, W menos. Aqui tem um pequeno erro aqui, ó. Então, W mais, W menos tem carga, tá ok? Né? Bom, o fato das partículas mediadoras da força nuclear fraca, elas também se submetem à força eletromagnética, porque elas têm carga. Aí, a ideia é que, poxa, então deve haver alguma unificação. Essa ideia surgiu lá nos anos, quer dizer, 70, foi demonstrado isso. Existe, então, alguma coisa, algum lance entre a força nuclear fraca e a força eletromagnética, porque, afinal de contas, as partículas da interação fraca têm carga também. Então, tem a ver com força eletromagnética? Ou foi feita a chamada unificação da força eletrofraca? E esse esqueminha ali, ó, é o esqueminha, né, mostra, né, a interação entre dois elétrons e um fóton, né, é a partícula mediadora entre eles. Esse fóton, né, o símbolo, ó, letra gama, esse fóton, né, gama aí, ó, é a partícula mediadora da força eletromagnética. Não confundir isso com raios gama, que são coisas bem diferentes, tá, ok? Raio gama é outra coisa. E, por fim, a força gravitacional, que seria também uma força elementar da natureza, né, uma força elementar da natureza, só que essa força
é uma força suave, tá ok? É uma força mais suave que as demais, mas é a força que no final das contas rege o universo, né? Em termos macroscópicos falando, né? E essa força deveria aparecer por meio da sua partícula mediadora, que é o graviton. Só que o graviton nunca foi descoberto. Como o graviton, né, essa mediadora da força-gravidade, nunca foi descoberto, então falta ainda unificar, né, as forças nucleares, forte, fraca e eletromagnética, com a força gravitacional. Né? Por que essa unificação é difícil? Porque até hoje o graviton, né, não foi captado. Se ele existe, né, não foi captado ainda, não foi detectado. Bom, gente, então, por fim, para terminar esse vídeo, a teoria de cordas, ela uma espécie de fronteira hoje, tá? Da física aí, né, contemporânea com relação às partículas elementares. É uma teoria que tenta associar, né, a existência de cada partícula, né, a uma espécie de pequenos laços, ok? Ou cordas, né, pessoalmente chama de loops, né, vibrantes de energia. Esses loops de energia vibrantes, né, ao vibrarem em uma certa frequência, eles fazem literalmente surgir, né, as partículas em si, né, com sua massa, com sua carga e tudo mais. Ok? É uma teoria bastante elegante matematicamente, bastante promissora, mas ela ainda, vamos dizer assim, carece de alguma robustez experimental, ok? Né? Ela não foi, né, totalmente, não há segurança experimental, né, muito clara com relação à teoria de cordas, ok? Então ainda, né, carece ainda de alguma verificação, mas ela é promissora, né? Ela promete aí, de repente, fazer a unificação, né, das forças da natureza, inclusive, né, da força gravitacional, né, e de repente, quem sabe, nos próximos anos. É o estado da arte hoje aí, da física de partículas. Legal? Bom, galera, então o vídeo termina por aqui esse vídeo, né, ficou um pouco longo, mas enfim, aí na próximo vídeo, né, na parte 2, a gente fala dos decaimentos, né, alfa, beta, gama, ok, e da física núcleo propriamente dito. Legal? Galera, obrigado, né? A gente se encontra no próximo vídeo, parte 2. Então, tchau, fui!